Tem coisa que a gente não conta pra ninguém, não por vergonha. A vergonha, com o tempo, vai embora como ferrugem que cai quando bate a chuva. Mas porque certas palavras precisam de silêncio para existir. Precisam de uma tarde pesada, de um cheiro de terra úmida, de ninguém por perto para interromper. Então deixa eu contar do jeito que sei, do jeito torto, simples, como a gente do interior conta, começando pelo começo, mesmo que doa. Meu nome é Teresa. Teresa Maria Anunciação da Costa. O sobrenome do marido eu larguei junto com a aliança que afundei no riacho Jacupiranga numa tarde de agosto, 3 semanas depois do enterro. Não foi raiva, foi precisão. Igual quando você corta uma muda que está apodrecendo para salvar o pé. Zé morreu de infarto numa manhã de quarta-feira. Ele estava tomando café. Ainda tinha a cuia na mão quando caiu. 46 anos, homem forte, um que não ficava doente. Caiu e foi. Sem aviso, sem despedida, sem me dar tempo de falar o que precisava ser falado. Faz 3 anos. Às vezes ainda escuto o barulho da cuia batendo no chão de cimento. Depois do enterro, os irmãos dele chegaram com cara de negócio. Vieram de terno, os mais velhos, e logo começaram a falar de escritura, de partilha, de que a terra era da família, que sempre foi da família, que eu sabia disso quando casei. Falaram bonito. Advogado e tudo. Eu mal tinha enxugado os olhos quando me entregaram um papel para assinar. Assinei. Não porque era fraca. Assinei porque não tinha mais força para brigar. Tinha 52 quilos, havia 3 dias que não comia direito. E o irmão mais novo me olhava com um jeito que eu conhecia. O jeito de quem já decidiu e só está esperando você aceitar. Ficaram com a terra, com o gado, com as ferramentas. Ficaram com tudo que Zé havia construído. A mim deixaram o que não tinha valor. As roupas dele dobradas numa mala de couro velho, 1/3 de madeira que era da mãe dele e a memória de 21 anos dormindo do mesmo lado da cama. Saí com a mala e a bolsa. Fui para casa da minha irmã em Ribeirão do Pinheiro. Ela me recebeu, claro. Família é família. Mas a casa era pequena, o cunhado trabalhava pouco e bebia demais. E depois de 3 semanas, eu comecei a sentir o peso de mim mesma nos olhares deles. Ninguém falava nada, mas tem um silêncio que fala mais que grito. Uma noite, minha irmã me chamou para conversar na varanda. Ela segurou minha mão, chorou um pouco. Disse que eu precisava arrumar minha vida, que eles não tinham condição, que eu ainda era nova. 42 anos, disse ela, como se fosse argumento. Fui embora na manhã seguinte. Não tem como explicar o que é você sair pela porta de uma casa sem saber para onde vai. Não é liberdade, é o avesso da liberdade. É você existir no mundo como um objeto esquecido, presente, mas sem lugar. Fiquei 2 dias num banco de praça em Formosa do Rio, coberta com a jaqueta do Zé, que ainda cheirava ao sabão que eu usava para lavar a roupa dele. Na 3ª noite choveu. Me abriguei debaixo de uma marquise de farmácia com um senhor de nome desconhecido que dormia no mesmo lugar toda noite e me ofereceu metade de uma bolacha cream cracker sem me pedir nada em troca. Comi. E ali, mordendo aquela bolacha dura com o barulho da chuva no asfalto, eu me lembrei de uma coisa que Zé falava quando a vida apertava. Teresa, pior que tá, não fica. Ele errava nessa parte. Fica. Fiquei 3 semanas perambulando entre pequenas cidades, pedindo água nas porteiras, comendo o que aparecia, uma banana verde aqui, um resto de arroz ali, fruta caída de quintal que ninguém queria. Fui caminhando sem mapa, sem rumo certo, seguindo estradas de chão porque estrada de chão me era mais familiar que asfalto. Num dia de sol violento, com a terra vermelha soltando poeira a cada passo, entrei numa mata fechada para descansar na sombra e não saí mais. Não foi decisão, foi exaustão. Sentei debaixo de um cedro velho, encostei a cabeça na casca áspera e deixei o cansaço me vencer. Dormi com o barulho dos pássaros. Acordei com o barulho dos grilos. E percebi que preferia o barulho de bichos ao barulho de gente. A mata era densa, mas não era hostil.
Tinha um riacho a uns 500 metros, eu ouvi antes de ver, aquele som de água correndo sobre pedra que parece conversa de criança. A água era limpa. Bebi com as mãos em concha e fiquei um tempo parada, olhando meu reflexo quebrado pelas ondas. Não me reconheci. Tinha ficado magra demais, olhos fundos, o cabelo grisalho crescido sem forma. Mas os olhos ainda eram os meus. Isso me segurou. Nos primeiros dias, vivi do que a mata oferecia. Folhas de bananeira brava, frutas silvestres que eu conhecia desde criança, palmito que meu pai me ensinara a tirar sem matar a palmeira. Bebia a água do riacho e dormia enrolada na jaqueta de Zé, com a mala de couro como travesseiro. Depois de uma semana comecei a construir. Fiz o que qualquer mulher do campo sabe fazer quando precisa. Fiz com o que tinha. Galhos grossos fincados no chão, cobertos de folha de banana e barro. Não era bonito, mas era meu. Primeiro lugar em muito tempo que era meu. Plantei o que restava no fundo da minha bolsa. Uns grãos de feijão que eu carregava sem saber porquê, uma semente de abóbora que encontrei no bolso da jaqueta de Zé, preparei a terra com as mãos, joelhei no chão escuro e fiz o serviço sem pensar muito. Quando você está no limite, não pensa, age. O feijão brotou em 12 dias. Chorei quando vi. Não de alegria exatamente, de espanto, de ver que a terra ainda queria dar vida, mesmo que eu não merecesse mais nada. Os meses passaram como passam as estações. Devagar para quem sofre, rápido para quem não presta atenção. Aprendi a ouvir o mato, o silêncio diferente que precede a chuva, o tipo de vento que anuncia frio, o barulho das folhas quando tem bicho grande por perto. Falava pouco, às vezes passava dias sem soltar uma palavra inteira. Só resmungava com as plantas, com o fogo, com o riacho. Rezava. Não sei bem para que rezava. Não era pedido, era mais conversa. Aqui, ó Deus, eu ainda tô aqui, não sei bem porquê, mas tô. Às vezes eu olhava para o céu à noite e pensava que ele havia me esquecido, que eu havia caído entre as rachaduras do mundo e ninguém havia notado. E talvez fosse mesmo assim, até aquela tarde. Era uma tarde pesada de outubro. O céu tinha aquela cor de chumbo que anuncia temporal, mas não resolve. Fica ali, ameaçando, esquentando o ar, até a pele suar sem motivo. O vento balançava o capim colonião nos clarões entre as árvores com um gemer lento, quase humano. Eu voltava do riacho com o balde d'água na mão direita e o gancho de cipó que uso de bengala na esquerda. Meu joelho direito havia piorado no inverno, creio que de tanto ajoelhar na terra úmida. Quando ouvi, parei. O balde ficou parado no ar por um segundo. Era um choro, fraco, intermitente, o tipo de choro de quem já chorou muito e já não tem força para chorar com força. Um choro de fundo, de quem não espera mais que ninguém ouça. Meu primeiro pensamento foi: animal. Capivara ferida faz um barulho parecido. Veado novo também, mas tem uma coisa que o instinto de mãe, mesmo de mãe que nunca teve filho, reconhece antes da razão. Aquele era choro de criança. Fiquei parada por talvez 1 minuto inteiro. O vento passou, os grilos calaram, a mata ficou quieta de um jeito que ficou mais barulhenta do que antes. E o choro continuou. Larguei o balde. Entrei no mato fechado seguindo o som. Galhos arranharam meus braços, espinho de jurubeba rasgou a manga da minha camisa, mas eu fui. Fui como se alguém tivesse me puxado por um fio invisível, sem pensar, sem pesar o risco. Encontrei ele num espaço pequeno, entre 2 cedros caídos, sentado no chão. Um menino, pequeno, 8, talvez 9 anos. Roupa de cidade, mas rasgada. Tênis branco que havia sido branco, agora vermelho de terra e de sangue seco nos pés. Os cabelos escuros grudados na testa suada. Os olhos, grandes, escuros, iguais a poço fundo, olhando para mim com um medo que eu reconheci. Era o medo de quem não sabe mais se pode confiar em ninguém. Eu conhecia aquele medo. Era o meu próprio, olhando de volta para mim de dentro de um rosto de criança. Fiquei parada. Ele ficou parado.
Por um momento, nenhum dos dois se mexeu. Só o vento lá em cima, balançando as copas. Então, eu abaixei devagar. O joelho doeu, mas não fez diferença, e fiquei no nível dos olhos dele. Não estendi a mão. Não falei logo. Deixei o silêncio ser o primeiro idioma entre nós. Depois de um tempo, que não sei dizer quanto foi, perguntei em voz baixa: "Como você se chama?" Ele engoliu seco. Os lábios tremeram. "Léo", ele disse, quase sem voz. Fiz que sim com a cabeça. "Eu sou Teresa." Pausa. "Você tá com fome?" Ele olhou para mim por mais um segundo. Depois assentiu devagar, como quem não acredita direito que alguém está perguntando. Me levantei devagar, estendi a mão. Ele pegou. Enquanto caminhávamos de volta para a cabana, ele mancando, eu segurando a mãozinha dele que tremia, o céu finalmente decidiu. Começou a chover. Primeiro fininho, depois forte, aquela chuva de outubro que cai de repente e encharca tudo antes que você pense em se cobrir. Corri o quanto meu joelho deixou. Quando chegamos, os dois estávamos encharcados, mas estávamos dentro. Olhei para a cabana minha, aquelas paredes de galho e barro, o chão de terra batida, a fogueira pequena, o cobertor único dobrado no canto, e por um segundo senti vergonha. Depois a vergonha passou, porque aquele menino estava me olhando como se aquele lugar fosse o lugar mais seguro do mundo. E quem era eu para discordar? Aqueci água no fogo. Lavei os pés dele devagar, tirando o barro e o sangue ressecado com um pano úmido, prestando atenção nos cortes. Nada fundo, graças a Deus. Ele ficou quieto durante tudo, só franzindo a testa nas partes que ardiam. Fiz mingau de fubá com rapadura, o pouco que tinha. Quando coloquei a caneca na mão dele, ele cheirou antes de tomar. Depois tomou tudo de uma vez, como quem não comia fazia tempo. Cobri com o meu único cobertor. Em 10 minutos, estava dormindo. Fiquei sentada no chão ao lado dele, ouvindo a chuva bater no teto de folhas, ouvindo sua respiração ficar mais funda, mais tranquila, e percebi uma coisa estranha. Era a primeira vez em 3 anos que eu não estava sozinha. E era a primeira vez em muito tempo que o silêncio não pesava. Olhei para o rosto do menino dormindo, aquelas pestanas compridas, aquela boca entreaberta de criança que afinal relaxou. Pensei, amanhã a gente resolve. Amanhã a gente vê de onde ele veio, quem está procurando, como devolver ele para a família. Mas por aquela noite, aquele menino tinha um lugar para dormir. E eu tinha alguém para cuidar. Rezei baixinho, de olho aberto, olhando para o teto de palha que a chuva batia. Não foi pedido, foi agradecimento. Não sabia ainda o que estava chegando. Não sabia das lanternas que iam cortar o escuro da mata horas depois, dos helicópteros, das vozes de homens procurando com urgência de quem já imagina o pior. Não sabia de Rafael, não sabia de nada, só sabia de uma coisa. Aquela criança havia chegado até mim pela mesma floresta que havia me escondido do mundo. E eu não acreditava em coincidência. Nunca acreditei. Eu sempre soube diferenciar o silêncio do mato. Tem o silêncio de antes da chuva, pesado, elétrico, como se a mata estivesse segurando o fôlego. Tem o silêncio do meio da noite, quando até os grilos descansam e só o vento faz companhia nas folhas mais altas. E tem o silêncio de quando algo está errado. Aquele era o terceiro tipo. Léo dormia há talvez 2 horas quando eu senti. Não ouvi nada ainda. Foi antes do barulho. Foi no corpo, num lugar entre o estômago e o peito que não tem nome, mas que toda mulher que viveu sozinha no campo conhece bem. Um aviso. Uma friagem que não veio do vento. Me levantei devagar, cuidando para não fazer barulho. Fui até a abertura da cabana. Não tinha porta, só um pedaço de lona amarrada num cipó que eu corria para um lado quando precisava entrar ou sair. E olhei para o mato. Escuro, chuva fina ainda, os sapos cantando no riacho, mas tinha algo diferente no ar. Cheirava a diesel. Fiquei parada ali por uns 10 minutos, escutando o silêncio se desfazer aos poucos.
Primeiro veio um som distante, um zumbido que eu não soube nomear de imediato. Depois entendi. Helicóptero, alto, longe ainda, mas existindo. No meu tempo de mata, helicóptero significava fazenda grande, latifúndio, algum ricaço sobrevoando terra. Aqui, no meio de nada, em plena noite de outubro, não tinha explicação boa. Depois vieram as lanternas. Não eram uma ou duas, eram muitas. Pontos de luz amarela e branca cortando a escuridão entre as árvores, a uns 400 metros de distância, talvez, se movendo com aquela urgência de quem procura e já está com medo do que vai encontrar. E as vozes. Léo! Léo! Por aqui! Passa por aqui! Alguém verificou o riacho? Vozes de homem. Muitas. Organizadas. Não era bando aleatório. Era busca. Busca de verdade, com rádio, com coordenação, com gente que sabia o que estava fazendo. Fui até Léo. Ele dormia de lado, com o rosto voltado para a parede de galhos, os ombros subindo e descendo devagar. Coloquei a mão no ombro dele com cuidado. Léo, ele acordou de supetão. Aquele acordar assustado de criança que dormiu com medo e não sabe por um segundo onde está. Os olhos abriram arregalados, o corpo ficou rígido. Sou eu, falei baixo. Teresa, você está seguro? Ele me reconheceu. Os ombros afrouxaram um pouco, mas quando ouviu as vozes lá fora, Léo, Léo, viu uma coisa que não esperava. Ele não sorriu, não gritou de alívio. Ficou olhando para mim com aqueles olhos fundos e não disse nada. Aquilo me parou mais do que qualquer coisa. Eles estão te procurando, eu disse. Eu sei. Você conhece quem está lá fora? Ele assentiu. Devagar. É meu pai. Falou sem emoção, sem alegria, sem medo, sem raiva, com aquela planura de voz que às vezes é pior que choro, porque significa que a criança aprendeu a não esperar. Fiquei quieta por um momento. Não era meu lugar fazer pergunta. Nunca foi meu feitio me meter no que não me chamam. Mas havia algo naquela resposta que ficou me puxando por dentro. Uma pontada, uma intuição de mulher velha que já viu criança com o olho assim. Você quer ir? Perguntei apenas. Ele me olhou, pensou. Você vai ficar aqui? Ele perguntou em vez de responder. Eu moro aqui. Ele olhou em volta para a cabana. O fogo baixo, as paredes de barro, o chão de terra, o cobertor com cheiro de mato, e então olhou de volta para mim com uma seriedade que não combinava com o tamanho do rosto dele. Tá bom, ele disse. A gente pode chamar eles. Saí primeiro. Fiz o que nunca havia feito em meses. Gritei. Oh, tô aqui. Ele tá aqui. Demorou menos de 5 minutos. As lanternas convergiram todas na minha direção como vagalumes endoidecidos. E eu fiquei parada na frente da cabana, com Léo do meu lado, a mão dele segurando a minha com uma firmeza que me pegou de surpresa. Os primeiros que chegaram foram 2 homens de roupa escura, calça cargo, colete, rádio na cintura, expressão de quem não dorme faz tempo. Pararam quando me viram. Olharam para mim, olharam para o menino, olharam um para o outro. O menino tá bem? Perguntou o mais alto. Tá. Cortou os pés, mas lavei. Comeu. Dormiu. O homem falou alguma coisa no rádio. Não entendi tudo. Falava rápido, jargão de segurança. Mas ouvi uma parte. Confirmado. Sujeito encontrado. Vivo e bem. Mande o Dr. Rafael. Dr. Rafael. Não sei por que aquele nome me fez arrepiar o braço. Talvez fosse o jeito que o homem falou, com aquele peso específico que as pessoas colocam em nomes de quem manda. Léo apertou minha mão. Eu apertei de volta. Ele chegou por último. Enquanto os outros vinham correndo, abrindo caminho no mato com as lanternas, ele veio por trás deles em passo diferente. Não era lentidão, era o passo de quem está se preparando, que está, a cada metro, tentando conter algo dentro do peito grande demais para caber. Rafael Almeida tinha uns 45 anos, talvez. Alto, ombros largos de homem que já trabalhou com o corpo antes de trabalhar com a cabeça. Camisa social de manga dobrada,
enlameada até o cotovelo. Cabelo escuro, já com fios brancos nas têmporas. Uma barba de 2, 3 dias que não era escolha. Era descuido de quem não dormiu. Quando os olhos dele encontraram Léo, ele parou. Completamente parado. Por um segundo que pareceu muito mais longo, pai e filho se olharam no meio daquela mata molhada, com as lanternas dos outros fazendo sombras compridas entre as árvores e a chuva fina ainda caindo em silêncio. Então, Rafael andou os últimos passos e se ajoelhou na lama. Abraçou o filho, não disse nada, só abraçou. Aquele abraço de pai que passou horas achando que talvez não fosse mais abraçar. Apertado demais, longo demais, com o queixo enterrado no topo da cabeça do menino. Léo ficou quieto dentro do abraço. Não correspondeu com a mesma intensidade. Ficou ali, os braços frouxos, a cabeça baixa. Mas ficou. Eu olhei para o outro lado. Não era meu momento para ver. Quando Rafael se levantou, os olhos dele estavam vermelhos. Não chorou na minha frente. Ou tentou não chorar, que dá no mesmo. Limpou o rosto com o antebraço da camisa enlameada e então me olhou pela primeira vez de verdade. Tinha algo desconfortável naquele olhar. Não era maldade, era o desconforto de alguém que não sabe como se comportar diante de uma dívida que não consegue calcular. A senhora foi quem encontrou ele? A voz saiu rouca. Engoliu seco antes de terminar a frase. Ele que me encontrou, corrigi. Eu só ouvi. Ele olhou para a cabana atrás de mim, para as paredes de galho e barro, a fumaça fina saindo pela abertura no teto de palha, o fogo que ainda piscava lá dentro. Não disse nada por um tempo. A senhora mora aqui? Perguntou devagar. Moro. Outra pausa. Sozinha. Sozinha. Ele assentiu com a cabeça num movimento lento, como se estivesse processando algo que não tinha palavra ainda. Então olhou para o Léo, que estava do meu lado, e eu vi pela segunda vez aquela coisa que me havia aprendido antes. O menino não estava olhando para o pai, estava me olhando. Os homens de Rafael quiseram levar o menino imediatamente. Tinha um médico esperando na beira da estrada. Helicóptero pousado num pasto a 2 quilômetros. Falaram de hospital, de exames, de precaução. Falavam rápido, com aquela eficiência de gente acostumada a resolver problema com dinheiro e velocidade. Léo deixou que o preparassem para sair. Mas quando um dos homens tentou pegar sua mão para conduzi-lo, ele recuou. Veio até mim. Me abraçou pela cintura. A cabeça chegava ali, na minha barriga. E ficou um momento, apertado, quieto. Eu coloquei a mão nas costas dele. Vai, disse baixo. Você tá bem? Vai com seu pai. Ele soltou devagar. Me olhou uma última vez com aqueles olhos de poço fundo. Obrigado, dona Teresa. Virou e foi. Rafael ficou. Os outros foram saindo com Léo, as lanternas sumindo entre as árvores, as vozes ficando mais distantes, até que restou só ele, eu, o mato e a chuva que havia voltado a cair mais forte. Ficamos em silêncio por um tempo. Ele tirou o celular do bolso, vi a tela iluminar e depois guardou de volta sem fazer nada com ele, como se houvesse começado um gesto e não soubesse terminá-lo. Ela salvou sua vida, disse ele por fim, mas não para mim. Estava falando baixinho, quase para si mesmo, olhando para o rastro que o filho havia deixado na lama. Não salvei nada, disse eu. Dei comida e cobertor. Ele me olhou. Faz quanto tempo que a senhora está aqui? Muito tempo. Sozinha? Já perguntou isso. Ele fechou os lábios. Tinha vergonha. Percebi pela forma como desviou o olhar. Homem acostumado a ter resposta para tudo, desconfortável diante de situação que dinheiro não resolve rápido. Posso perguntar o nome completo da senhora? Teresa. Teresa Maria Anunciação da Costa. Ele tirou alguma coisa do bolso. Um cartão. Estendeu para mim com os 2 dedos com cuidado, como quem sabe que o gesto pode ser mal interpretado e quer fazer direito. Não peguei de imediato. Ele continuou estendendo. Peguei. O cartão era grosso, daquele papel caro que tem textura. Rafael Almeida, Grupo Almeida Agroindustrial.
Um número de telefone. Nada mais. Eu gostaria de conversar com a senhora, disse ele. Não hoje, mas em breve. Sobre o quê? Ele demorou um segundo. Sobre o Léo. Não expliquei nem perguntei mais. Guardei o cartão no bolso da calça sem olhar de novo para ele. Rafael deu um passo para trás como se fosse embora. Parou. A senhora não tem medo de ficar aqui? Perguntou. Mas o tom havia mudado. Não era pergunta de investigação. Era pergunta de curiosidade genuína. Quase de admiração, ainda que velada. Pensei antes de responder. Tenho mais medo de gente do que de mato, disse. Ele ficou me olhando por um momento. Depois assentiu uma vez, como quem recebe uma informação importante e decide guardá-la com cuidado. Boa noite, Dona Teresa. Boa noite. Virou e foi. As botas dele fazendo barulho molhado na folhagem, a lanterna sumindo devagar entre as árvores, até que só ficou o escuro e a chuva e o riacho lá atrás cantando igual sempre. Entrei na cabana. O cobertor estava no chão onde Léo havia dormido. Peguei, sacudi a terra, dobrei, coloquei no canto, sentei no meu lugar do fogo, olhei para as brasas. Tinha um cheiro diferente no ar. Aquele cheiro específico de quando gente de cidade passa pelo mato. Perfume, diesel, couro de bota-cara, cheiro de outro mundo. Tirei o cartão do bolso. Rafael Almeida. Fiquei olhando para ele por um tempo. Depois guardei de volta. O fogo foi ficando baixo. Os sapos cantaram a noite inteira lá no riacho. A chuva bateu no teto de palha com aquele som de conversa que nunca termina. Deitei no chão, enrolei nos braços minha própria friagem e fechei os olhos. Mas não dormi. Ficava voltando para o rosto do menino, naquele abraço pela minha cintura, nos olhos fundos que me olharam quando ele disse "Obrigado, Dona Teresa", com aquele peso que não é de criança de 8 anos, é de criança que aprendeu cedo demais, que agradecer é diferente de confiar. E ficava voltando numa coisa pequena, quase invisível, que minha cabeça recusava largar. Durante todo o tempo em que esteve acordado, Léo não havia chamado pelo pai. Não havia gritado por socorro. Havia chorado sozinho, quieto no meio do mato, como quem não espera que ninguém venha. Aquilo não era só um menino perdido na floresta. Aquilo era um menino que havia aprendido a se perder sozinho. E eu, que havia aprendido a mesma coisa, havia chegado até ele antes de qualquer um. Talvez não fosse coincidência. Nunca acreditei em coincidência. Ele voltou 3 dias depois. Não mandou recado, não avisou. Apareceu na beira da mata numa manhã de quinta-feira, com o sol ainda baixo e a neblina enrolada nas copas das árvores mais altas. Eu estava no riacho lavando a roupa quando ouvi o barulho de passos na folhagem seca. Passos de homem grande, que pisa com peso e não sabe ainda como andar no mato sem fazer barulho. Levantei devagar. Fiquei com a roupa molhada nas mãos, esperando. Rafael apareceu entre 2 cedros, com uma expressão de quem ensaiou o que ia dizer, e chegou até ali, desconfiando que o ensaio não ia servir de nada. Estava diferente. Sem a camisa social enlameada, sem a urgência daquela noite. Calça de algodão, camisa simples de botão com as mangas dobradas até o meio do antebraço, bota de couro gasto, não de cidade, de campo mesmo. O cabelo penteado, mas a barba continuava ali, 2 ou 3 dias, aquela barba que parecia permanente nele. Carregava uma sacola de mercado nas 2 mãos. Ficou parado a uns 5 metros de mim. Bom dia, Dona Teresa. Bom dia. Posso chegar? Olhei para a sacola. Já chegou, disse. Ele fez uma coisa que não esperava. Sorriu. Não sorriu largo, não foi de exibição. Foi aquele sorriso pequeno, de canto de boca, de quem recebe uma resposta seca e respeita. Veio até a beira do riacho. Abaixou a sacola no chão com cuidado e ficou em pé, os braços cruzados, olhando a água correr por um momento antes de me olhar. Léo perguntou por você, disse. Continuei torcendo a roupa. Não respondi logo. Perguntou como? Perguntou se a senhora estava bem, se tinha comida.
Pausa. Perguntou se eu havia voltado aqui. E você disse que não. Disse que ia voltar. Terminei de torcer a camisa. Esticei no galho mais próximo para secar. Depois olhei para ele de frente pela primeira vez naquela manhã. O menino tá bem? Tá. Ele assentiu. O médico disse que os cortes eram superficiais. Comeu bem. Dormiu. Uma pausa menor. Falou o seu nome antes de dormir. Não disse nada. Ele abaixou os olhos por um segundo, depois ergueu de volta. A senhora sabe que tem feito mais por aquele menino em uma noite do que... Começou e parou. Fechou os lábios. Recomeçou diferente. Eu trouxe algumas coisas. Fubá, feijão, sal, açúcar, óleo. Uns remédios básicos. Indicou a sacola com o queixo. Não é pagamento. Não quero que a senhora entenda assim. Como quer que eu entenda? Como obrigação minha, disse simplesmente. Meu filho comeu a comida da senhora. É o mínimo. Olhei para a sacola. Olhei para ele. Tá bom, disse. Obrigada. Peguei a sacola. Pesava bem. Havia colocado com generosidade aquele homem. Fui levando para a cabana. Ele seguiu, alguns passos atrás, sem ser convidado, mas sem se impor. Deixei a sacola dentro. Voltei para a abertura da cabana. Ele estava parado do lado de fora, olhando em volta com aquela expressão de quando a cidade tenta entender o mato e não consegue totalmente. Pode entrar se quiser, disse. Não quero incomodar. Você já está aqui. Já incomodou. O sorriso de canto de boca de novo. Entrou. Ficou em pé no meio da cabana. Ela era pequena, mal cabia 2 adultos com conforto, e olhou para tudo com atenção. As paredes de galho e barro, o fogo no centro com a panela de barro em cima, o cobertor dobrado, a pequena horta que eu havia começado numa caixa de madeira velha encostada na parede mais sólida. A senhora construiu tudo isso? Eu e o que tinha. Faz quanto tempo? Uns 8 meses, talvez 9. Ele ficou quieto por um momento. Sozinha, repetiu. Não era pergunta dessa vez. Já disse que sim. Ficou olhando para a horta, para o feijão que havia crescido numa treliça de cipó que eu havia amarrado com tiras de folha de bananeira. Ficou olhando com um respeito que eu não esperava de homem rico. Meu pai era filho de poceiro, disse de repente, sem olhar para mim. Avô materno trabalhava de meeiro no Mato Grosso do Sul. Eu cresci em chão de terra batida até os 12 anos. Não comentei. Esperava que ele chegasse aonde queria chegar. Ele virou para mim. Posso sentar? Indiquei o toco de madeira que usava de banco. Sentou. Eu fiquei em pé, encostada na parede, os braços cruzados, o fogo baixo entre nós. Eu quero fazer uma proposta, disse ele. Ouço. Ele juntou as mãos. Olhou para o fogo por um segundo, depois para mim. Léo perdeu a mãe há 2 anos. Câncer. Rápido, 3 meses do diagnóstico até o fim. A voz saiu uniforme, mas eu vi o músculo da mandíbula apertar. Desde então ele não fala muito. Fechou. Os médicos dizem que é luto, que é normal, que vai passar com tempo e acompanhamento. Tenho psicólogo, tenho terapeuta, tenho professor particular, tenho tudo que dinheiro consegue comprar. Pausa longa. Mas ele não confia em ninguém. Fui entendendo aos poucos. Até a senhora, disse Rafael. Fiquei quieta. Ele não me contou o que conversaram, não me conta nada, continuou. Mas quando acordou no hospital e eu perguntei como estava, a primeira coisa que disse foi: pai, a dona Teresa tem só um cobertor. Aquilo me pegou no lugar errado. Fechei os olhos por meio segundo. Minha proposta, disse Rafael com o tom de quem sabe que o que vai dizer é improvável, mas diz assim mesmo, é que a senhora venha morar na minha casa, que ajude a cuidar do Léo. O silêncio, depois daquilo, tinha textura. Era grosso, como o ar antes de temporal. Eu tenho funcionários, continuou antes que eu pudesse falar. Tenho diaristas, tenho cozinheira, tenho caseiro. Não estou pedindo serviçal, estou pedindo... Ele procurou a palavra.
Presença. Alguém que fique com ele, que converse, que saiba ficar quieto quando precisa. Me afastei da parede, fui até a abertura da cabana, olhei para o mato. O sol havia subido e a neblina estava dissolvendo entre as copas. Um beija-flor pousou por um segundo num galho perto e foi embora. Por que eu? Perguntei sem me virar. Por que ele escolheu você? Virei. Menino perdido escolhe qualquer um que apareça. Não. Rafael me olhou firme. Esse menino não escolhe ninguém faz 2 anos. Pausa. Eu conheço meu filho. Ficamos em silêncio por um tempo que não sei calcular. Eu pensando, ele esperando, com aquela paciência de quem aprendeu que forçar não adianta. Tinha muita coisa passando na minha cabeça. Tinha o bom senso dizendo que eu não conhecia aquele homem, que ir morar na casa de estranho, homem viúvo, rico, em cidade que eu não conheço, era imprudência que qualquer pessoa sensata evitaria. Mas tinha outra coisa também. Tinha o rosto de Léo, os olhos fundos, o abraço pela minha cintura, o obrigado, Dona Teresa, falado com aquele peso de criança que não agradece à toa. E tinha, eu me envergonhei um pouco de admitir, o cheiro daquela sacola de mantimentos, o feijão, o sal, o açúcar, a promessa de não acordar mais de manhã perguntando se ia ter o que comer. Por quanto tempo? Perguntei. Rafael piscou. Não esperava que a resposta fosse essa. Esperava recusa ou aceitação, não negociação. Quanto tempo a senhora achar necessário? Disse devagar. Eu não sou empregada. Não estou tratando como empregada, mas vai me pagar. Vou. Então sou empregada. Ele abriu a boca, fechou, pensou. É uma distinção justa, disse por fim, mas às vezes a função e o título não são a mesma coisa. Olhei para ele com atenção. Homem que fala assim, que reconhece quando está errado em vez de argumentar, é raro, na cidade ou no campo. Me dá uns dias, disse. Ele assentiu. Quantos precisar? Se levantou do toco. Estava indo embora quando parei ele com uma pergunta que havia ficado entalada desde aquela noite na chuva. O menino fugiu ou se perdeu? Rafael parou com as costas para mim. Ficou assim por um momento. As costas largas, a cabeça levemente baixa. As duas coisas, disse por fim. Não me virou para explicar. Só disse aquilo e saiu. Ouvi os passos dele sumindo no mato. O barulho de galho dobrado, de folha pisada, de passo pesado que vai se distanciando até virar só vento. Fiquei parada no meio da cabana. As duas coisas. Passei 2 dias pensando. Trabalhei como sempre trabalho quando preciso pensar, com as mãos. Capinei a beira da horta, reforcei a parede que estava cedendo do lado norte, fui ao riacho 2 vezes ao dia, lavei e costurei o rasgado da calça com linha grossa. Trabalhei e pensei. Pensei em Zé, em como ele teria reagido àquela proposta. Provavelmente teria me dito que era armação, que rico não faz nada por bondade, que eu precisava ter cuidado. Mas Zé desconfiava de todo mundo. Era o feitio dele, não era defeito nem qualidade, era só quem ele era. Pensei na minha irmã, na cara dela se eu aparecesse e contasse. Provavelmente não acreditaria. Pensei no menino, pensava muito no menino. Naquela noite em que ele dormiu no meu cobertor, havia um momento antes de ele fechar os olhos. Um momento que eu havia guardado sem perceber e que agora voltava com clareza. Em que ele me olhou e disse uma coisa que eu havia quase não notado na hora. Aqui é quieto do jeito certo, havia dito assim. Quieto do jeito certo, como se soubesse que existe o quieto errado. O silêncio que oprime, que sufoca, que é a ausência de coisa que deveria estar lá. Criança que distingue os tipos de silêncio não é criança que vive bem. Na manhã do 3º dia, acordei cedo, ainda escuro, e fui sentar na pedra grande à beira do riacho. Lua minguante, algumas estrelas ainda visíveis, o canto dos pássaros começando timidamente, aquele coro de madrugada que vai crescendo até o sol aparecer. Coloquei os pés na água fria. Fiquei olhando para o riacho correr.
Água não para. Não importa o que acontece nas margens, chuva, seca, árvore caída, gente que vai e gente que vem. A água continua. Vai contornando o que não pode remover, vai achando o caminho entre as pedras, vai chegando onde precisa chegar. Eu havia passado 8 meses parada. Talvez fosse hora de correr de novo. Peguei o cartão do bolso. Havia lavado a calça sem tirar e o cartão estava amassado e com a tinta um pouco borrada, mas o número ainda dava para ler. Fui até a estradinha de chão que passava a 2 quilômetros da mata, onde eu sabia que pegava sinal de celular, porque uma vez havia encontrado um casal de jovens parados ali com o carro e os dois olhando para o telefone com aquela expressão de alívio de quem havia reencontrado o mundo. Caminhei os 2 quilômetros com o cartão na mão. Peguei sinal, disquei. Ele atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando. Dona Teresa, como você sabia que era eu? Guardei o número da senhora quando liguei para o cartão para ver se funcionava. Fiquei quieta por 1 segundo. Ele havia verificado se meu número existia. Havia se preparado para essa ligação. Eu vou, disse, mas tenho condições. Pode falar. Se eu quiser ir embora, vou embora. Sem explicação, sem briga. Combinado. Não sou babá, não sou governanta, não vou usar avental nem uniforme de empregada. Uma pausa brevíssima. Combinado. E eu não minto para criança. Se ele me perguntar alguma coisa, eu respondo do jeito que acho certo, não do jeito que é mais conveniente. Silêncio maior dessa vez. Isso, disse Rafael devagar, é exatamente o que ele precisa. Então, combinado. Quando posso buscar a senhora? Olhei para o mato, para o caminho de volta para a cabana, para as árvores que haviam me guardado por quase 1 ano. Amanhã cedo, disse. Mas eu arrumo minhas coisas sozinha, não precisa de ajuda. Tá bom. E Rafael? Sim, eu vou por causa do menino, precisa ficar claro isso. Uma pausa. Fica, disse ele, com uma voz que tinha dentro dela algo que não era só concordância, era respeito. Desliguei. Voltei para a cabana caminhando devagar, com o sol começando a rachar o horizonte atrás de mim e a sombra da minha figura esticada à minha frente no chão vermelho. Entrei. Olhei em volta. 8 meses de vida naquelas paredes de galho e barro. O fogo que nunca havia apagado completamente. A horta pequena que havia me dado feijão quando eu não tinha mais nada. O riacho que havia me dado água e companhia no silêncio. Ajoelhei no chão, o joelho doeu, ignorei e coloquei a mão na terra. Obrigada, disse baixo. Pra terra, pra mata, pra quem ou o que houvesse me mandado aquele menino naquela tarde de outubro. Pra Zé, talvez, que de onde quer que estivesse, talvez soubesse que eu precisava de um empurrão. Me levantei. Comecei a arrumar a única mala de couro velho. Tinha pouco para arrumar. Sempre tive pouco. Mas dessa vez, o pouco não pesava igual. Não era peso de quem perdeu. Era peso de quem vai levar o essencial. A jaqueta de Zé dobrada por cima de tudo. O terço de madeira que havia sido da mãe dele. E a lembrança daquela noite de chuva, de um menino de olhos fundos dizendo aqui é quieto do jeito certo. Fechei a mala, soprei o fogo até apagar. E pela primeira vez em muito tempo, atravessei a abertura da cabana olhando para frente. A casa era grande demais para tão pouca gente. Percebi isso antes mesmo de entrar, ainda no carro, quando Rafael virou numa estrada de asfalto novo e a propriedade foi aparecendo aos poucos atrás de uma cerca de mourão e arame liso, bem cuidada, com porteira de ferro que abriu sozinha quando o carro chegou perto. Tecnologia. Aquele tipo de coisa que existe para substituir pessoa. A sede ficava no alto de uma lomba suave, cercada de árvores antigas. Ipês, cedros, uma mangueira centenária na lateral que devia ter uns 3 metros de circunferência no tronco. A casa era térrea, mas longa, de tijolo aparente e madeira escura,
com varanda corrida na frente e telha de barro. Bonita. O tipo de bonito que não precisa se exibir, mas tinha um silêncio nela que eu reconheci antes de reconhecer a beleza. Era o silêncio da ausência, não o silêncio do mato, que é cheio, vivo, pulsante. Era o silêncio de lugar que já foi mais habitado do que é agora. Silêncio de cômodo com foto na parede e pessoa que não volta mais para completar o quadro. Eu conhecia aquele silêncio. Era parente próximo do meu. Léo estava na varanda, sentado no degrau de entrada, os braços em volta dos joelhos, olhando para o carro chegar. Quando eu desci, ele ficou parado por um segundo, como da primeira vez no mato, aquela avaliação rápida e antiga de olho de criança que já aprendeu a medir o mundo antes de se mexer. Depois desceu os degraus e veio até mim. Não correu, veio andando, com aquele jeito sério que eu já conhecia. Parou a 1 metro. Você veio, disse. Vim. Meu pai disse que talvez você não viesse. Olhei para Rafael, que estava tirando minha mala do porta-malas, com cuidado de não puxar demais a alça gasta. Ele não encontrou meu olhar. Mas eu vim, disse. Léo assentiu. Então fez uma coisa que me pegou desprevenida. Estendeu a mão. Não para cumprimento de adulto, aquele gesto formal de aperto de mão. Estendeu a mão como convite. Como vem? Peguei. Entramos juntos. Por dentro, a casa era o que eu esperava e o que não esperava ao mesmo tempo. Esperava o tamanho, e era grande mesmo, com corredores compridos, teto alto, janelas largas que em outro tempo deviam deixar entrar muito sol e muita conversa. Não esperava o cuidado nos detalhes. Havia plantas em vaso por todos os cantos, algumas secando, outras vigorosas, como se alguém houvesse começado a tarefa de cuidar e parado no meio. Havia livros em pilhas em superfícies que não eram estante. Havia um casaco de criança pendurado numa cadeira da sala, um sapato virado do lado da porta, um copo pela metade na mesa da cozinha. Bagunça viva. O tipo de bagunça que não é desleixo, é presença. Mas havia também, em certos cantos, aquela imobilidade que me preocupou. No corredor principal, uma moldura com foto. Parei para olhar. Uma mulher. Jovem ou mais jovem do que quando morreu. Quem sabe? Cabelo escuro, sorriso aberto, os olhos claros olhando direto para a câmera com aquela coragem de quem não tem medo de ser visto. Léo do lado dela. Uns 6 anos, talvez, o queixo erguido com orgulho de criança que sabe que está no lugar certo. Fiquei olhando por uns segundos. É minha mãe, disse Léo do meu lado. Sei. Pausa. Ela era bonita. Era. Simples, seco, sem drama. A secura de quem já passou da fase de chorar quando fala e chegou na fase de só falar. O nome dela era Camila. Camila. Repeti baixo. Léo me olhou de soslaio. Você tem foto de alguém? Pensei em Zé. Em como não havia guardado nenhuma foto quando saí. As fotos haviam ficado com a família dele, num álbum de capa vermelha que ficava na estante da sala da fazenda. Não, disse. Mas tenho aqui. Coloquei a mão no peito, no lado esquerdo. Léo olhou para minha mão ali no peito. Depois olhou para o retrato da mãe. Eu também, disse, e foi andando pelo corredor. Meu quarto ficava nos fundos da casa, de frente para o quintal e para a mangueira centenária. Era simples. Cama, guarda-roupa, uma janela com cortina de algodão branco. Mas tinha banheiro próprio, colchão macio e lençol cheirando a sabão. E quando me sentei na beira da cama e coloquei as mãos no tecido limpo, precisei respirar fundo para não deixar aparecer o que estava passando por dentro. Fazia quanto tempo que eu dormia num colchão? Dobrei a jaqueta de Zé e coloquei na cadeira do canto. Pendurei o terço de madeira num prego que já existia na parede. Alguém havia morado ali antes de mim. Alguém que também pendurava coisa em prego. Fui conhecer o resto da casa.
A cozinheira se chamava Doralice, mulher de uns 60 anos, miúda, com as mãos maiores que o tamanho do corpo dela sugeria, mãos de quem trabalhou a vida inteira. Me recebeu com um aceno de cabeça e um pode ficar à vontade, dito de um jeito que significava exatamente o contrário. Me olhava de lado, avaliando, ainda sem ter decidido o que pensar de mim. Era justo, eu faria o mesmo. O caseiro Benedito apareceu na hora do almoço. Velho, magro, chapéu de palha mesmo dentro de casa. Apertou minha mão com força e disse bem-vinda sem mais rodeio. Desses eu gosto. Gente que diz o que tem a dizer e não fica circulando em volta. Rafael almoçou com a gente. Ficou quieto na maior parte. Deixou Léo falar. E Léo falou mais naquele almoço, segundo Doralice me disse depois em voz baixa, do que havia falado nas últimas semanas somadas. Falou sobre a floresta, sobre o riacho, sobre o mingau de fubá com rapadura, o melhor que eu comi na vida, disse com aquela seriedade de criança que não sabe que está fazendo elogio. Doralice me olhou com um olhar diferente depois disso, ainda a avaliando, mas já com menos resistência. A primeira noite foi estranha, não de susto, de quietude diferente. Após 8 meses dormindo no chão com barulho de mato e riacho, o silêncio daquela casa era compacto demais. Sem grilos, sem água correndo, sem vento entre as folhas. Só o zumbido baixo do ar-condicionado do corredor e o ocasional estalo da madeira da casa se acomodando no frio da madrugada. Fiquei acordada por um bom tempo. Olhei para o teto. Contei as vigas de madeira escura. Ouvi a casa respirar. Fechei os olhos. Estava quase dormindo quando ouvi. Parei. Abri os olhos no escuro. Era um som baixo, difícil de localizar. Vinha do corredor, ou da parte da casa além do corredor. Um som intermitente, irregular, como alguém falando em voz muito baixa, ou cantarolando, ou... Fiquei escutando com o corpo todo imóvel, só os ouvidos funcionando. Música. Era música. Muito baixa, quase inaudível, mas música. Uma melodia que eu não reconheci de imediato, mas que tinha qualidade de coisa antiga, de cantiga velha, daquelas que as avós cantam sem saber que estão cantando, que saem automaticamente como respiração. Olhei para o relógio que havia na parede, 3h20 da manhã. Me sentei na cama, esperei. A música continuou por mais uns 2 minutos, sempre naquele volume de quase nada, e então parou. Silêncio. O zumbido do ar-condicionado, o estalo da madeira. Fiquei sentada na beira da cama por um tempo. Depois me levantei. Abri a porta do quarto devagar. O corredor estava escuro, mas não completamente. Havia uma luz fraca vindo do fundo, da direção do quarto de Léo. Não a luz do teto, mais fraca. Uma luminosidade de abajur, talvez, ou de tela acesa. Andei pelo corredor sem fazer barulho. Passei pela foto de Camila. No escuro, ela ficava diferente. O sorriso dela adquiria outra qualidade, como se o escuro revelasse alguma coisa que a luz do dia escondia. Parei na porta do quarto de Léo. Escutei. Silêncio. Bati com um dedo só. O mínimo. Nada. Abri a porta 1 dedo de largura e olhei. Léo estava dormindo. De lado, os lençóis puxados até o queixo, a respiração lenta de sono fundo. O abajur da mesinha estava ligado, luz amarela e morna. Do lado do abajur havia um aparelho de som pequeno, aquele tipo portátil, de pilha, com o visor apagado. Fui até ele, peguei com cuidado. Tinha uma fita cassete dentro. Fita cassete. Daquelas antigas, de plástico transparente com a fita marrom enrolada lá dentro. A etiqueta estava escrita à mão, com caneta azul desbotada. Canções da mamãe, pra Léo dormir. Fiquei parada com a fita na mão. O coração fez um movimento que não era batida. Era reconhecimento. Era o peito apertando em volta de uma dor que não era minha, mas que eu conhecia pela raiz. Coloquei o aparelho de volta exatamente onde estava. Saí do quarto sem fazer barulho. Voltei para o meu quarto.
Sentei na beira da cama. O terço de Zé estava na parede, a jaqueta dele na cadeira, a casa grande e quieta em volta de mim, e aquela fita cassete me puxando por dentro com uma força que eu não havia esperado. Canções da mamãe, para Léo dormir. Camila havia gravado a própria voz, havia previsto, ou temido, que ia embora antes que o filho crescesse. Havia deixado isso para ele, a voz dela em fita antiga, cantando baixinho no escuro da madrugada para fazer o menino dormir quando ela já não podia mais fazer em pessoa. E o menino ouvia toda noite, às 3 da manhã, sozinho, sem contar para ninguém. Na manhã seguinte, não disse nada a Rafael. Não era meu lugar, ainda. Era cedo demais e havia coisas que precisam de tempo para encontrar a palavra certa. Mas na hora do café, quando Léo apareceu na cozinha com o cabelo bagunçado e os olhos ainda pesados de sono, eu estava em pé na bancada fazendo o mingau de fubá com rapadura. Havia pedido para Doralice os ingredientes na noite anterior. Ele parou quando sentiu o cheiro. Me olhou. Você fez? Fiz. Ele foi até a mesa e sentou sem mais nada. Esperou. Quando coloquei a caneca na frente dele, ele cheirou igual à primeira vez. Aquele gesto automático de criança que aprendeu a verificar antes de confiar. Tomou. Ficamos em silêncio por um tempo. Só o barulho da colher na caneca, do passarinho lá fora na mangueira, da Doralice varrendo o corredor. Dona Teresa, disse ele sem levantar os olhos da caneca. Você tem medo de ficar aqui? Pensei antes de responder. Não, disse, mas a casa é diferente do que eu estava acostumada. Diferente como? O silêncio aqui é diferente. Ele ergueu os olhos. Diferente como? Repetiu, mas com outra qualidade na voz. Estava perguntando de verdade. Pensei no corredor às 3 da manhã, na fita cassete, na luz do abajur. Às vezes o silêncio é cheio, disse devagar. De coisas que ficaram, de vozes que a gente ainda ouve quando a casa dorme. Léo me olhou por um longo momento, depois baixou os olhos. Disse baixinho. É assim, não falamos mais sobre aquilo. Mas quando ele terminou o mingau e levantou para sair, parou na porta da cozinha e disse sem se virar. Ela cantava quando eu não conseguia dormir. Pausa. Antes. Eu sei. Disse eu. Ele ficou quieto. Você ouviu? Ouvi. Silêncio. Você vai contar para o meu pai? Olhei para ele. As costas dele, os ombros finos, a cabeça levemente inclinada de quem espera a sentença. Não é meu segredo para contar, disse. Os ombros afrouxaram 1 milímetro. Pequeno demais para quem não estava prestando atenção. Grande demais para quem estava. Ele saiu. Fui até a janela da cozinha. O quintal da manhã estava cheio de luz. A mangueira grande projetava uma sombra generosa no chão, e debaixo dela Benedito varria as folhas caídas com aquela vagareza de quem não tem pressa porque sabe que amanhã vão cair mais. Coloquei as mãos na beira da pia. Naquela casa havia uma ferida. Não era nova, não era secreta. Era daquelas feridas que todo mundo vê e ninguém sabe como tocar sem machucar mais. Rafael cobria com trabalho e eficiência. Léo cobria com silêncio e fita cassete às 3 da manhã. E eu? Eu havia chegado ali com minha própria ferida, pensando que vinha cuidar de uma criança. Mas estava começando a entender que talvez o que aquela casa precisava não fosse cuidado. Era companhia, do tipo que não pede que a dor acabe. Só fica junto enquanto ela não vai. Naquela tarde, enquanto Léo fazia a lição na varanda e eu descascava mandioca do lado de fora com a faca velha de Doralice, Rafael apareceu e ficou encostado no mourão da varanda me observando por um tempo antes de falar. Ele está diferente, disse. Continuei descascando. Diferente como? Mais presente. Pausa. Conversou comigo na hora do almoço. Perguntou se podia ir pescar no açude no fim de semana. E você disse? Disse que sim. Pausa maior. Faz 1 ano que ele não pedia para fazer nada. Não respondi.
A faca ia e vinha na mandioca, a casca branca caindo em tiras no balde. "O que você fez?" perguntou Rafael. Pensei. "Fiz mingau", disse. Ele me olhou por um segundo. Depois riu. Não o sorriso de canto de boca de antes. Riu de verdade, breve, com o peito. Aquele riso de quem está surpreso com a simplicidade da coisa. "Mingau", repetiu. E fiquei quieta do jeito certo. Ele parou de rir. Me olhou com aquela expressão de antes. O desconforto de quem não sabe como se comportar diante de coisa que não comprou e não pediu, mas recebeu assim mesmo. "Teresa", disse. Era a primeira vez que não colocou o Dona na frente. Levantei os olhos da mandioca. "Obrigado", disse. Simples, sem rodeio. Fiz que sim com a cabeça. Voltei para a mandioca. Mas guardei aquele momento. Guardei do jeito que a gente guarda coisa frágil, com cuidado, sem apertar para não quebrar. Porque havia algo naquela casa que estava começando a se mover, devagar, com o peso de coisa que ficou parada tempo demais, mas se movendo. Naquela segunda noite, acordei às 3 da manhã de novo. Fiquei deitada, quieta, ouvindo. A música veio. Baixinha, do corredor, a voz de Camila gravada em fita cassete, cantando alguma coisa que eu não identifiquei direito, mas que tinha o ritmo de acalanto. Daquelas melodias que não precisam de letra para funcionar. Funcionam no corpo, na respiração, no lugar antes da palavra. Ouvi até terminar. Depois fechei os olhos e dessa vez dormi. Faz 3 semanas que estou nessa casa. Aprendi o ritmo dela como aprendo o ritmo de qualquer lugar que preciso habitar, pelos sons. Sei que Benedito acorda antes do sol e que a primeira coisa que ele faz é ligar o rádio no paiol, aquele radinho de pilha que toca sertanejo antigo no volume baixo de quem não quer incomodar, mas precisa de companhia. Sei que Doralice bate 3 vezes na porta da cozinha antes de entrar quando está de mau humor e 2 vezes quando está bem. Sei que Rafael sai todo dia às 7 da manhã e volta entre 6 e 7 da tarde, e que quando chega cansado demais, vai direto para o escritório e fica lá até a hora de jantar, e que quando chega com aquele cansaço diferente, o cansaço que não é de trabalho, vai primeiro no quarto de Léo, só olha o filho por um momento e depois vai para a varanda sentar sozinho no escuro. Nesses dias, eu deixo ele. Tem solidão que pede companhia e tem solidão que pede respeito. Aprendi essa diferença cedo. Sei que Léo dorme com a fita toda noite. Sei que acorda às 6h20 sem despertador, que não gosta de ovo mexido, mas come sem reclamar quando Doralice faz, que prefere ficar do lado de fora da casa a ficar dentro, que coleciona pedras. Tem uma fileira delas no parapeito da janela do quarto, organizadas por tamanho, todas recolhidas em lugares diferentes. Cada pedra tem uma história. Ele me contou algumas. Uma era do jardim do hospital onde a mãe ficou internada. Pegou no dia em que ela melhorou pela primeira vez e achou que ia ficar boa. Não ficou, mas ele guardou a pedra assim mesmo, porque naquele dia ele havia tido esperança, e a esperança, ele disse com aquela voz séria de menino velho, precisa ter um lugar para morar. Naquela tarde, eu fui até o riacho atrás da casa. Havia um, menor que o meu no mato, mas com a mesma qualidade de água limpa sobre pedra. E fiquei sentada na margem até o sol baixar, pensando no que aquele menino havia me ensinado, sem saber que estava ensinando. A esperança precisa ter um lugar para morar. A minha havia morado na jaqueta de Zé por 3 anos. Estava na hora de construir algo mais sólido. Foi numa quarta-feira que tudo veio à tona. Tarde de dezembro. Calor seco que racha o beiço e esquenta o chão a ponto de você sentir através da sola da sandália. Léo estava na varanda com o caderno de desenho. Ele desenhava muito. Sempre com lápis, nunca com caneta, figuras que eram meio mapa e meio memória. Eu estava descascando laranja na cadeira do lado, o suco escorrendo pelo pulso, quando ele fechou o caderno de repente. Olhei para ele.
Estava olhando para o horizonte com aquela expressão que eu havia aprendido a reconhecer. A expressão de quando uma coisa que ficou quieta dentro dele está prestes a se mexer. Dona Teresa. Posso te falar uma coisa? Pode. Pausa longa. O vento passou, levantou a poeira vermelha do terreiro e carregou junto o cheiro de pasto quente. Você já foi num lugar que parecia que te esperava? Pensei na mata, na cabana, no riacho. Já. Como você sabia que era isso? Porque eu me senti menos pesada quando cheguei, disse devagar. Tipo que parte do que eu carregava podia ficar do lado de fora. Léo ficou quieto processando isso. É assim, disse por fim. É exatamente assim. Virei para ele. Você está falando da floresta onde eu te encontrei. Não foi pergunta. Ele soube que não era pergunta. Sim, disse. Você foi até lá de propósito. Silêncio. Léo. Sim, disse mais baixo. Coloquei a laranja na tigela. Limpei as mãos no pano. Me virei para ele completamente, de frente, os joelhos quase tocando o caderno fechado no colo dele. Me conta, disse. Não era ordem, era convite. Ele demorou. Olhou para o caderno. Passou o dedo pela capa sem abrir. 3 dias antes de eu me perder, começou. Meu pai brigou feio com meu tio, por causa de um terreno que era da minha mãe. Pausa. Meu pai falou coisas que eu nunca tinha ouvido ele falar. Meu tio também. Ficaram se gritando no escritório e eu ouvi tudo do corredor. Fiquei quieta. Depois dessa briga, meu pai ficou diferente, mais fechado ainda. Não conversava, não sorria, chegava e ia direto para o escritório. A voz estava indo ficando mais rouca, não de choro, de esforço de quem está segurando muita coisa enquanto fala. Eu fiquei pensando que ele estava com raiva, que talvez fosse culpa minha de algum jeito, porque às vezes ele me olha e eu sei que ele está lembrando dela, e aí ele se fecha mais ainda. Você acha que lembrar de você dói nele? Disse. Acho. É porque você tem os olhos dela. Ele me olhou surpreso. Como você sabe? Porque quando você entrou pela primeira vez nessa sala, ele olhou para você e fez aquele negócio com a mandíbula. Mostrei, apertando o queixo. É o jeito que o homem faz quando quer segurar alguma coisa no peito. Léo ficou me olhando por um momento. É, disse. Eu tenho os olhos dela. Isso não é culpa sua. Eu sei. Pausa. Mas não adianta saber se o sentimento não sabe. Fechei os olhos por um segundo. Aquela frase tinha peso de coisa muito mais velha que 8 anos. Continua, disse. Eu ouvi minha mãe falar uma vez sobre uma mata. Ele abriu o caderno agora. Foi virando as páginas com cuidado. Ela cresceu por perto daquela região antes de vir para a cidade. Contava que tinha um lugar no mato onde ela ia quando precisava pensar. Um lugar perto de um riacho, com 2 cedros caídos em X no chão. Dizia que lá ela se sentia. Ele procurou a palavra. Não, inteira. Parei de respirar. 2 cedros caídos em X. Era exatamente onde eu havia encontrado ele. Ela descreveu o lugar? Perguntei com cuidado. Descreveu, várias vezes. Nas últimas semanas, antes de morrer, ela falava muito das coisas da infância dela. Ele parou numa página do caderno e me mostrou. Eu desenhei conforme ela foi descrevendo. Olhei para o desenho. Era tosco, de criança, mas reconhecível. 2 cedros em diagonal formando um X, um riacho, o espaço pequeno entre as árvores. E no centro, uma figura pequena sentada no chão. Meu coração bateu diferente. Você foi procurar o lugar dela, disse. E eu queria... A voz quebrou um pouco, ele consertou. Eu queria ir onde ela ia, para me sentir perto dela, porque aqui em casa ela está em todo lugar, mas ao mesmo tempo não está em lugar nenhum, entende? As fotos estão na parede, mas ninguém fala o nome dela. A roupa dela está no armário, mas a porta fica fechada. É que nem um fantasma que todo mundo finge que não viu. Engoli o nó que havia subido. Então você foi. Não fui.
Peguei ônibus até a cidade mais próxima e daí fui andando. Eu sabia mais ou menos a região pelo que ela descrevia, mas me perdi. Pausa. Fiquei com medo, mas não queria voltar sem ter achado. Andei muito, os pés foram sangrando, e então começou a escurecer e eu não sabia mais onde estava, e me sentei naquele lugar entre os cedros e... Ele parou. "E você estava lá", disse. Fiquei olhando para ele. Ele ficou olhando para mim. O vento passou de novo. A poeira vermelha subiu e se desfez. "O lugar era esse mesmo", disse eu devagar, "com os 2 cedros." "Era?" "Era. Você achou." O rosto dele fez uma coisa que não tinha nome certo. Não era exatamente alegria e não era exatamente alívio. Eram as 2 coisas misturadas com uma terceira, que talvez fosse apenas paz. A chegada de algo que foi buscado por muito tempo. "Ela estava lá", disse ele baixinho. Não como afirmação sobrenatural, como certeza íntima, particular, daquelas que não precisam de prova porque existem num lugar além da prova. Não concordei nem discordei. "Talvez", disse apenas, e deixei aquilo existir do jeito que era. Ficamos em silêncio por um tempo bom. O sol havia descido mais, a sombra da mangueira havia alcançado a varanda e estava nos cobrindo agora com aquela frescura que só árvore velha faz, generosa, sem pedir nada. "Você vai contar para o meu pai?" perguntou Léo. A mesma pergunta da fita cassete, mas dessa vez com um peso diferente. Dessa vez não era segredo pequeno. Era o tipo de coisa que muda como o pai olha para o filho. Pensei muito. Tinha 2 caminhos. Podia ficar quieta, guardar aquilo como guardei a fita, deixar ser segredo entre nós 2, proteger o menino da conversa difícil. Era o caminho mais fácil. Léo confiava em mim, e eu podia honrar essa confiança sendo escudo. Mas havia o outro caminho. O que eu sabia de mulher que perdeu e foi perdida, de gente que viveu em silêncio até quase desaparecer no silêncio. O que eu sabia é que segredo guardado entre 2 não cura a ferida que existe entre 3. Rafael não sabia que o filho havia ido procurar a memória da mãe numa mata. Não sabia que o menino sentia que lembrar dele doía no pai. Não sabia que Léo achava que era peso. E enquanto não soubesse, ia continuar se fechando. Ia continuar chegando em casa e indo para o escritório. Ia continuar fazendo aquele negócio com a mandíbula e não dizendo nada. E Léo ia continuar ouvindo fita cassete às 3 da manhã sozinho. "Vou contar", disse. Léo ficou rígido. "Mas não do jeito que você está pensando", completei. "Não é traição. É porque você merece que ele saiba. E ele merece saber. Ele vai ficar com raiva. Talvez fique. A raiva passa. E se não passar?" Olhei para ele direto. "Léo, seu pai passou 3 dias com equipe de busca, helicóptero e rádio, procurando por você numa mata fechada." Pausa. "Homem que não ama não faz isso." Ele ficou quieto. "Ele ama", disse por fim, com aquela voz fina de quem sabe uma coisa, mas ainda não aprendeu a sentir. "Ama. Só não sabe ainda como falar depois de tudo que aconteceu." "Você sabe?" Pensei em Zé, nos 21 anos, nas coisas que não disse antes da cuia cair no chão. "Não soube a tempo", disse honesta. "Mas aprendi que calado não resolve." Léo assentiu devagar. "Tá bom", disse. Esperei Rafael chegar. 6h40 da tarde. Ouvi o carro na entrada. Ouvi a porteira. Ouvi os passos na varanda. Quando ele abriu a porta, eu estava sentada na sala, as mãos no colo, esperando. Ele me olhou. Soube imediatamente que havia algo. "Teresa, preciso conversar com você." Sobre o Léo. O rosto dele mudou. Aquela mudança específica de pai que ouve o nome do filho em tom sério e o coração adianta um passo à frente. "Aconteceu alguma coisa?" "Não agora. Senta." Ele sentou na cadeira da frente. Ainda com a pasta de trabalho na mão, a gravata afrouxada, o cansaço do dia inteiro na postura, me olhava com aqueles olhos escuros muito atentos.
Contei tudo. Contei do lugar na mata, os cedros em X, o riacho, o espaço onde Camila ia quando precisava pensar. Contei que Léo havia guardado aquela memória, havia desenhado o mapa, havia ido sozinho à procura. Contei do ônibus, da caminhada, dos pés sangrando e de como ele não voltou porque não queria voltar sem ter achado. Contei que ele havia achado. E contei, aqui me custou mais, que o menino achava que lembrar dele doía no pai, que achava que os olhos da mãe que ele carregava no rosto eram peso demais. Rafael não me interrompeu uma vez. Ficou parado na cadeira, a pasta esquecida no chão, as mãos com os cotovelos nos joelhos e o rosto cada vez mais, não tinha outra palavra, partido. Não de fraqueza, de abertura, de coisa que estava fechada faz muito tempo e estava abrindo porque não aguentava mais ficar fechada. Quando terminei, o silêncio durou bastante. Lá fora, Benedito estava fechando o paiol. O rádio dele tocou os últimos acordes de alguma coisa e apagou. Ele acha que dói, disse Rafael por fim. Voz rouca, quase sem volume. Olhar para ele. Acha. Dói, admitiu. Mas não do jeito que ele pensa. Dói porque ele é tudo que sobrou dela. Dói porque ela tá viva nele. E isso é a melhor coisa e a mais difícil ao mesmo tempo e eu não sei. A voz falhou. Eu não sei como segurar as duas coisas juntas sem cair. Fiquei quieta. Você não precisa segurar sozinho, disse depois de um momento. Ele me olhou. Ele precisa ouvir isso de você, disse. Não de mim, de você. Rafael fechou os olhos. Respirou fundo. Aquele tipo de respiração que é preparação, que é alguém reunindo o que tem antes de fazer algo que tem medo de não saber fazer. Se levantou. Foi até o corredor. Bateu na porta do quarto de Léo. Eu fiquei na sala. Não era meu momento. Não ouvi o que foi dito lá dentro. Ouvi o murmúrio das vozes. Primeiro separadas, cautelosas e depois misturadas. E depois ficou quieto de um jeito que não era silêncio vazio. Era silêncio cheio. Do tipo que eu havia descrito para Léo no primeiro dia. Cheio do que ficou. Das vozes que a gente ainda ouve, das coisas que estavam lá antes de ser ditas e que continuam lá depois, só com forma diferente, com peso distribuído entre dois em vez de carregado por um. Fui até a cozinha, acendi o fogo, fiz mingau. Quando os dois apareceram na cozinha 40 minutos depois, Rafael tinha os olhos vermelhos e Léo tinha aquele rosto de criança que chorou, mas não tem vergonha. Sentaram. Coloquei as canecas. Nenhum dos três disse nada por um tempo. Só o barulho da colher, da chuva que havia chegado sem avisar lá fora, do vento batendo na janela de madeira. Então, Léo olhou para o pai. Pai, no fim de semana a gente vai pescar? Rafael olhou para o filho. Aquele olhar demorado de quem está aprendendo a olhar de novo sem desviar. Vai, disse. E você me conta mais sobre esse lugar da sua mãe. Léo assentiu. Tomou o mingau. Eu olhei para fora pela janela. A chuva caindo grossa no terreiro, a mangueira balançando no vento, a poeira vermelha lavada e a terra escurecendo de satisfeita. Chuva de revelação. Sempre soube que a chuva forte traz à tona o que estava enterrado. Naquela noite, tarde, quando a casa havia dormido, sentei na varanda sozinha. Lua nova, céu escuro, mas cheio de estrelas, daquele jeito que a cidade não deixa ver, mas o campo guarda com ciúme. O vento estava morno, cheirando a terra molhada e capim pisado. Tirei o terço do bolso. Passei as contas entre os dedos sem rezar nada específico, só deixando as contas deslizarem, aquele movimento repetido que acalma sem precisar de palavra. Pensei em Zé, em como eu havia passado 3 anos carregando o peso de tudo que não disse, de uma promessa que não cumpri. Havia prometido a ele, em noite de febre, que se algo acontecesse, eu não ia deixar a vida parar, que ia continuar plantando, continuando, existindo com vontade. E havia quase parado. Havia me perdido na mata, não muito diferente de Léo.
buscando algo que ficou, algum lugar onde a dor pudesse ter forma e o silêncio fosse do jeito certo. E havia encontrado um menino, que havia me encontrado também. Guardei o terço, olhei para o céu. Tô cumprindo, disse baixo. Pra Zé, pra noite, pra quem ou o que tivesse ouvindo. Tô cumprindo a promessa. O vento passou. As estrelas ficaram quietas do jeito que estrela fica, sem responder, mas também sem ir embora, que é o suficiente, que sempre foi o suficiente. Janeiro chegou com o sol de rachar, daquele sol branco sem piedade que não aquece, calcina, que faz a terra vermelha rachar em linhas finas, como mapa de lugar nenhum, que resseca o beiço, que encolhe a sombra, até ela não valer quase nada. O gado de Benedito ficava paradão debaixo das árvores o dia inteiro, sem se mexer. Só o rabo batendo devagar nos mosquitos, com aquela resignação de bicho que sabe que não adianta brigar com o tempo. Eu acordei antes do sol naquela manhã de domingo. Não foi pesadelo, não foi barulho. Foi aquele acordar sem motivo aparente, de repente, com o corpo já alerta antes da cabeça entender por quê. Fiquei deitada por um momento ouvindo a casa. O respirar lento de Léo no quarto do lado, o silêncio do corredor, o vento morno passando pela fresta da janela. Tudo normal. Mas havia algo. Não era som, era presença. Aquela qualidade específica de ar quando algo está diferente. Não errado, só diferente. Como quando a chuva está chegando e o cheiro muda antes de qualquer nuvem aparecer no horizonte. Me levantei. Fui até a cozinha descalça, o chão de madeira morno sob os pés, e fiz café no fogo baixo. Enquanto esperava, olhei pela janela para o quintal. O quintal na madrugada tem uma qualidade particular. A mangueira centenária ficava preta contra o céu que ainda não havia decidido a cor. Nem escuro, nem claro. Aquele roxo de transição que dura pouco e que poucas pessoas veem, porque dormem até o sol resolver a questão por conta própria. Tomei o café em pé, encostada na bancada. Foi quando vi. Do lado da mangueira, no chão, havia algo que não estava ali na noite anterior. Tinha certeza, havia varrido o quintal antes de jantar. Era hábito meu, precisava do movimento ritmado da vassoura para terminar o dia. Era pequeno, difícil de ver do ângulo da janela. Peguei a caneca e fui. A grama do quintal estava molhada de orvalho. Aquela umidade fria da madrugada que engana o corpo, que faz você pensar por um segundo que a temperatura não é tão severa quanto vai ser daqui a 3 horas. Meus pés descalços na grama molhada. O cheiro de terra úmida e manga madura caída. Cheguei perto da mangueira. No chão, encostado na raiz mais grossa que saía da terra como costela de bicho enorme, havia uma pedra. Não era pedra qualquer. Era lisa, oval, da cor de água de rio. Aquele cinza esverdeado de pedra de leito, que só fica assim depois de muito tempo sendo lapidada pela correnteza. Tinha o tamanho da minha mão fechada e tinha, na superfície, uma marca. Não era marca feita por gente. Era veio natural. Uma linha esbranquiçada que percorria a pedra de uma extremidade à outra. E no meio dessa linha, um alargamento que formava uma forma que minha cabeça levou um momento para nomear, porque o nome parecia grande demais para caber numa pedra. Parecia um pássaro, asas abertas, cabeça erguida. O tipo de pássaro que está no meio do voo, que não está partindo nem chegando, que está simplesmente no ar. Fiquei agachada olhando por um tempo longo. O quintal foi clareando aos poucos enquanto eu ficava ali. O céu foi do roxo para o rosa, do rosa para o dourado, e a mangueira foi ganhando forma e sombra à medida que o sol começava a decidir. Peguei a pedra. Estava morna, não do sol. O sol mal havia chegado, morna como coisa que alguém segurou antes de mim. Virei nas mãos, passei o polegar no veio branco, no pássaro. Não consigo explicar o que senti naquele momento de um jeito que não pareça loucura. Vou tentar assim. Você conhece aquela sensação de quando encontra uma palavra que não sabia que existia, mas que nomeia exatamente algo que você sentia sem conseguir dizer? Aquele alívio específico de ser finalmente nomeado?
Foi assim. A pedra na minha mão era como uma palavra que eu havia estado procurando sem saber. Pensei em Léo e sua fileira de pedras no parapeito da janela, cada uma com uma história, cada uma guardando um momento, a esperança do dia em que a mãe melhorou, a memória de um lugar visitado, a textura de uma tarde que importou. A esperança precisa ter um lugar para morar. Fechei a mão em volta da pedra. Benedito apareceu no quintal às 6 da manhã, como toda manhã, com o chapéu de palha e o cabo da enxada no ombro. Me viu agachada perto da mangueira e parou. "Tá bem, dona Teresa?" "Tô." Me levantei. Mostrei a pedra. "Você sabe como essa pedra foi parar aqui?" Ele veio até mim, olhou, pegou da minha mão com cuidado, examinou dos dois lados, devolveu. "Não sei não." Coçou embaixo do chapéu. "Mas é pedra de rio, dessas que a correnteza trabalha durante anos." "Eu sei o que é," disse. "Tô perguntando como chegou aqui." Ele olhou para o quintal, para a mangueira, para a terra. "Às vezes o vento traz coisa," disse por fim. "Às vezes a gente não sabe como, mas a coisa tá lá." Pausa. Eu parei de perguntar por que faz muito tempo. Aceito e agradeço. Me olhou com aqueles olhos de velho que já viu coisa suficiente para não se espantar mais com nada, mas que também não fingem que tudo tem explicação. "Pode ser," disse eu. Ele assentiu, pegou a enxada do ombro e foi para o lado do paiol. Fiquei com a pedra na mão. Léo viu a pedra na hora do café. Os olhos dele foram direto para ela, como criança que nota a pedra antes de notar qualquer outra coisa. "De onde veio?" perguntou. "Encontrei no quintal." Ele pegou, examinou. Passou o dedo no veio branco igual eu havia passado. "Parece um pássaro," disse. "Parece." Ele me olhou. "Você vai guardar?" "Vou." "Onde?" pensei. "Ainda não sei." Pausa. "Mas vou saber." Ele assentiu como se aquilo fosse a resposta mais sensata possível. Me devolveu a pedra e foi tomar o café. Rafael desceu mais tarde que o costume naquele domingo. Estava diferente das últimas semanas, diferente desde a noite da conversa com Léo. Não era transformação de filme, não era homem novo. Era o mesmo homem, só com algo menos emperrado na postura. Como janela que estava travada e alguém conseguiu abrir um dedo, não escancarou, mas o ar entrou. Tomou café em pé, encostado na bancada, olhando o quintal pela janela. "Você acordou cedo," disse. "Sempre acordo." "Eu sei." Pausa. "Você dormiu bem?" "Dormi." Silêncio curto, confortável. Aprendemos a habitar o silêncio juntos, eu e ele, cada um do seu jeito. Ele o silêncio de homem que está aprendendo a não preencher tudo com eficiência. Eu o silêncio de mulher que aprendeu que não precisa mais desaparecer dentro dele. "Teresa," disse ele. Você está bem aqui?" Virei para ele. Era pergunta direta, sem rodeio, do tipo que esse homem fazia quando havia decidido que ia perguntar e não havia jeito de voltar atrás. Pensei com honestidade. "Tô," disse. "Mais do que esperava." Ele assentiu. "Eu também," disse baixo. Não ampliou. Não precisava. Era o tipo de coisa que dita uma vez já disse tudo o que precisava dizer. Voltou a olhar para o quintal. Eu voltei para o café. Naquela tarde, fui à mata. Não a mata próxima da casa. A minha, a outra. 2 quilômetros de estrada de chão, mais um de trilha, que eu havia feito tantas vezes que meus pés ainda lembravam o caminho melhor que minha cabeça. Avisei Léo que ia sair. Ele pediu para ir junto. Disse que dessa vez precisava ir sozinha. Ele me olhou por um segundo, aquela avaliação rápida, e assentiu. "Volta antes de escurecer", disse, com voz de adulto, aquela inversão suave que às vezes acontece entre criança e gente mais velha, quando a criança aprendeu depressa demais a se preocupar. "Volto", prometi. A estrada de chão estava rachada pelo calor.
A poeira vermelha subia a cada passo e ficava suspensa no ar quieto, aquela névoa alaranjada que o interior de Minas e Goiás conhece bem, que entra nos pulmões com um cheiro que é terra e tempo e distância ao mesmo tempo. Andei devagar. Não tinha pressa. A mata foi aparecendo aos poucos. Primeiro os arbustos da beira, depois as árvores mais baixas, depois o fechamento do dossel lá em cima, onde o sol virava coisa filtrada, dourada, aquela luz de catedral que o mato faz sem querer. Entrei. O calor caiu imediatamente. Não sumiu. O mato de janeiro não é frio, mas perdeu aquela violência de céu aberto. Ficou suportável. Ficou o calor de lugar habitado. Ouvi o riacho antes de ver. A cabana estava lá. Claro que estava. Cabana de galho e barro não some em 2 meses, desde que não chova muito, e janeiro havia sido seco. As paredes estavam lá, um pouco mais ressecadas, a lona da entrada solta numa ponta onde o cipó havia cedido. A horta havia crescido sem mim. O feijão havia dado e secado no pé, as vagens marrons dependuradas na treliça de cipó, como enfeite de coisa que chegou ao fim do ciclo. Entrei. Cheirava a terra e a fechado e a tempo parado. Me sentei no meu lugar do fogo. As brasas antigas ali, frias há meses, cinza virada em pó. Coloquei as mãos no chão dos 2 lados, na terra dura e seca. Fiquei assim por um tempo. Pensei em tudo que havia acontecido desde que eu havia saído dali. Pensei na mala de couro que havia carregado por estradas de chão até chegar nessa mata. Pensei nos meses de silêncio e sobrevivência, de plantar feijão e beber água de riacho e rezar sem saber bem para quê. Pensei na tarde de outubro com o céu de chumbo e o balde d'água e o choro fraco vindo do meio do mato. Pensei em Léo, nos olhos fundos, na pedra da esperança, na fita cassete às 3 da manhã, no desenho do lugar da mãe que havia guardado com tanto cuidado que encontrou de verdade. Pensei em Rafael, no negócio com a mandíbula, no pai que amava, mas não sabia mais como mostrar, no homem que havia crescido em chão de terra batida e construído o mundo com as próprias mãos, e não havia encontrado ainda as mãos para segurar quando o mundo desmoronou. Pensei em Zé, na cuia batendo no chão, no cheiro do sabão que eu usava para lavar a roupa dele, na promessa feita em noite de febre que eu havia quase deixado morrer junto com ele, e pensei em mim, na mulher que havia sido expulsa e havia se perdido e havia sobrevivido sem saber direito por quê, até que um menino perdido veio provar que havia motivo, que sempre havia motivo, que a gente simplesmente não enxerga enquanto está no meio. Tirei a pedra do bolso. O pássaro de veio branco, lisa, morna, do tamanho da minha mão fechada. Fiquei olhando por um momento. Depois me levantei, fui até a horta, ajoelhei no chão, o joelho doeu, ignorei, como sempre, e cavei um buraco pequeno com os dedos na terra seca do lado das vagens mortas no pé de feijão. Coloquei a pedra, cobri. Fiz isso sem raciocinar muito sobre porquê. Fiz porque o corpo sabia antes da cabeça que aquele lugar havia me guardado e que eu precisava deixar algo de volta. Não pagamento, troca. O tipo de troca que a terra entende porque faz ela mesma o tempo todo. Recebe, transforma, devolve. Fiquei ajoelhada com as mãos na terra por um momento. Então disse as palavras que havia estado guardando há tempo demais. Eu fui embora, Zé. Voz baixa, como conversa. Fui embora da mata e fui para uma casa grande com um menino de olho fundo que precisa de gente que saiba ficar quieta do jeito certo. Pausa. Acho que era para ser isso. Acho que você sabia, que sempre soube, que a perda ia me levar a algum lugar. Você nunca dizia, mas eu conhecia a sua fé. Maior que a minha, sempre foi. O vento passou entre as árvores. As folhas conversaram lá em cima. A promessa está cumprida. Tô plantando, tô continuando, tô existindo com vontade. Engoli. Tô bem, Zé. Pela primeira vez em muito tempo tô bem. Silêncio. O riacho corria lá atrás com aquele som eterno de água sobre pedra, que não para, que não pergunta, que segue.
Me levantei. Antes de sair, parei na abertura da cabana e olhei uma última vez para dentro. As paredes de galho e barro, o fogo apagado, a lona solta, a horta com as vagens secas que haviam completado o ciclo. Tinha sido meu lugar de sobrevivência. Mas sobrevivência não é vida inteira. É a parte que te mantém de pé até você lembrar que existe mais do que ficar de pé. Saí. Não olhei para trás. O sol estava começando a descer quando emergi da mata. A luz havia mudado. Aquele dourado de fim de tarde, que não é mais o branco violento do meio do dia. É luz que pede licença, que entra de lado, que pega nas coisas por baixo e faz tudo parecer mais real do que durante o dia. Luz de encerramento. Luz de coisa que está chegando ao fim do que precisava ser e começando o que vem depois. Andei pela estrada de chão de volta. A poeira vermelha levantava menos agora que o sol havia amolecido um pouco. Lá longe, na direção da casa, eu conseguia ver o perfil da mangueira centenária contra o céu que estava indo do dourado para o rosa. Pensei no que Benedito havia dito. Às vezes, o vento traz coisa. Eu parei de perguntar por que faz muito tempo. Aceito e agradeço. Pensei na pedra enterrada na horta. Pensei em como nunca saberei ao certo como ela foi parar no quintal. Talvez o vento, como disse Benedito. Talvez algum animal. Talvez... E essa possibilidade eu guardei no mesmo lugar, onde Léo guarda a memória do lugar da mãe. Naquele compartimento que não precisa de prova, porque existe além da prova. Talvez tenha sido colocada lá por algo que eu não tenho nome para chamar, mas que sinto desde aquela tarde de outubro, quando ouvi um choro vindo do meio da floresta e largue o balde d'água e fui. Algo que cuida, que não aparece nos momentos que a gente pede, que aparece nos momentos que a gente precisa, que é diferente. Léo estava na porteira quando cheguei, sentado no mourão, as pernas pendendo, uma pedra na mão, nova, que ele havia encontrado em algum canto do terreiro enquanto eu estava fora. Me viu chegando pela estrada e não desceu logo. Só ficou me olhando vir com aquela expressão de quem passou o tempo esperando e não quer mostrar o alívio chegando cedo demais. Quando cheguei perto, desceu. Você demorou, disse. Demorei. Pausa. Tinha coisa para fazer. Ele olhou para minha mão. Estava vazia. Olhou para mim. A pedra? Deixei lá. Ele pensou nisso por um momento, com aquela seriedade de menino que processa as coisas devagar e com cuidado. Para quê? Para guardar o lugar. Pausa. E para que o lugar soubesse que eu não esqueci. Léo assentiu devagar. Ficamos caminhando lado a lado pela estrada de terra que ia da porteira até a casa. A mangueira projetava a sombra comprida da tarde no chão à nossa frente. Dona Teresa. Você vai embora algum dia? Caminhei mais 2 passos antes de responder. Todo mundo vai embora algum dia, Léo. Não tô perguntando de morrer. Ele olhou para cima, para o céu que estava ficando cor de brasa. Tô perguntando se você vai embora daqui, dessa casa. Parei. Ele parou do meu lado. Olhei para a casa lá na frente. A varanda, a luz acesa na janela da cozinha, onde Doralice estava fazendo o jantar. A sombra de Rafael que passava atrás do vidro do escritório. Não sei, disse honesta. Mas sei que enquanto estiver aqui, estou de verdade. Pausa. É o que posso prometer. Léo pensou nisso. Tá bom, disse por fim. Minha mãe dizia que promessa tem que ser do tamanho do que a gente consegue cumprir. Que promessa grande demais quebra na primeira curva. Engoli o nó. Sua mãe era sábia. Era. Simples. Sem drama, sem a dor aguçada. Era o tipo de era que significa ela foi. E isso ainda dói. Mas caber dentro de mim ficou mais fácil do que era antes. Continuamos andando. O jantar foi o mais longo que tivemos desde que cheguei. Rafael contou uma história da infância,
de quando o avô o acordou de madrugada para ver estrela cadente e os dois ficaram deitados no capim do quintal, olhando para o céu até o amanhecer, sem dormir, sem falar muito, só existindo juntos debaixo daquele céu que cabia mais do que cabia. Léo ouviu com o rosto virado para o pai, os cotovelos na mesa, a colher esquecida na tigela. Doralice parou de lavar a louça para ouvir também, sem fazer cerimônia de que estava ouvindo. E eu fiquei quieta do meu lado da mesa, tomando o café depois do jantar, com as duas mãos em volta da caneca quente, sentindo o peso da cena. Não o peso ruim, o peso bom. O peso de coisa que tem substância, que ocupa espaço no mundo, que não vai desaparecer quando a gente sair da sala. Quando Rafael terminou, Léo ficou quieto por um momento. Depois disse: Pai, a semana que vem você consegue me levar num lugar? Onde? Tem um lugar na mata que minha mãe conhecia. Eu queria te mostrar. Rafael ficou imóvel por um segundo. Me olhou. Eu olhei de volta sem dizer nada. Ele olhou para o filho. Quero muito, disse. Com aquela voz rouca de antes, mas diferente agora, menos emperrada. Léo assentiu. A dona Teresa conhece o caminho, disse. Ela pode ir com a gente. Os dois me olharam. Posso, disse. Aquela noite, depois que a casa dormiu, sentei na varanda uma última vez. O céu estava aberto, lua crescente fina como unha, estrelas em quantidade que a cidade não conhece. O Cruzeiro do Sul firme no sul como sempre esteve, como sempre estará. Aquele referencial que os tropeiros usavam para não se perder e que eu havia aprendido a buscar nos piores momentos como confirmação de que o mundo ainda tinha direção. O vento estava morno e quieto. Os sapos cantavam no riacho lá atrás. Peguei o terço do bolso. Passei as contas entre os dedos. Não rezei pedido. Não rezei agradecimento, só fiquei ali com o terço nas mãos e o céu em cima e a casa atrás de mim com suas respirações adormecidas e deixei o momento ser o que era, completo. Uma mulher de 42 anos que havia perdido o marido e a casa e quase a vontade, que havia dormido em banco de praça e construído cabana de galho e comido fruta de chão e falado mais com o mato do que com gente por meses, sentada numa varanda boa, com o cheiro de jantar ainda no ar, com um menino dormindo que havia dito seu nome antes de adormecer e um homem que havia aprendido a deixar a janela aberta. Não era o que eu havia planejado para a vida, mas plano de vida é coisa de quem ainda não entendeu que a vida tem plano próprio, mais torto, mais surpreendente, mais exato do que qualquer coisa que a gente consegue imaginar estando dentro dela. Até hoje não sei explicar a pedra. Não sei como chegou ao quintal, não sei de onde veio, não sei se foi vento ou bicho ou coisa que não tem nome. Sei que estava lá, sei que estava morna, sei que o veio branco parecia um pássaro com as asas abertas no meio do voo. E sei, porque a vida no campo ensina que há coisas que existem além da explicação, que a fé não é o oposto da dúvida, mas o lugar onde a dúvida aprende a viver sem destruir. Sei que às vezes o que parece abandono é caminho, que às vezes você precisa ser expulsa de tudo que conhecia para chegar no lugar que precisava estar, que às vezes uma criança perdida no meio da mata não está apenas perdida, está, sem saber, procurando o mesmo que você, e que quando dois perdidos se encontram no lugar certo, nenhum dos dois está mais perdido, estão juntos, encontrados. Guardei o terço, olhei para o Cruzeiro do Sul uma última vez. Me levantei, entrei, fechei a porta atrás de mim com cuidado, o tipo de cuidado de quem está dentro de algo que quer preservar, de quem sabe o valor do que tem e aprendeu tarde demais para perder de novo. O corredor estava quieto. A luz do abajur de Léo estava apagada. Ele havia dormido sem a fita naquela noite. Pela primeira vez. Fui até meu quarto. Sentei na beira da cama, peguei a jaqueta de Zé da cadeira e segurei por um momento o tecido surrado, o cheiro que havia sumido faz tempo, mas que eu ainda buscava por hábito, por amor,
por aquela fidelidade da memória que não pede permissão para continuar. Obrigada, disse baixo. Para ele, para a jaqueta, para tudo o que havia acontecido para me trazer até aqui. Dobrei a jaqueta, a coloquei no fundo da gaveta com cuidado. E deitei, e dormi, sem acordar às 3 da manhã, sem ouvir coisa alguma. Só o silêncio cheio, do jeito certo, que é o silêncio de quem finalmente chegou. Porque às vezes pensamos que estamos salvando alguém, mas na verdade somos nós que estamos sendo salvos. E a floresta que parecia nos engolir era desde o começo o único caminho de volta para casa.